A ti somente eu canto, ao grande sou vim honrar. Eu adoro a ti, pois teu nome é santo, 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 Senhor, Senhor. Santo, por Deus sangue posso cantar. A ti somente eu canto, ao grande sou vim honrar. Eu adoro a ti, eu adoro. Eu adoro a ti, adoro a ti, pois teu nome é santo, santo. Senhor, nosso Deus, o Senhor que chamou a existência todas as coisas daquilo que não havia. Está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Nós entramos na tua presença através da fé, porque nos apoiamos nesta fé, nos apoiamos no sacrifício que Jesus fez por nós, nos apoiamos nos méritos dele e no nome dele que está acima de todos os nomes. E assim chegamos diante do teu trono, reconhecendo que não merecemos nada, mas conscientes de que o sangue de Jesus foi derramado e tornou possível o nosso acesso direto à tua presença. Queremos agradecê-lo mais uma vez, porque este é um grande privilégio, poder te buscar, estar aqui para buscar a tua face,
para buscar a força do teu poder, para nos fortalecermos em ti e na força do seu poder. Um privilégio extraordinário que infelizmente não foi possível para muita gente. Infelizmente não tem sido possível para tantas pessoas que vivem na ignorância espiritual, estão por este mundo invocando pedaços de madeira, que estão por este mundo confiando em coisas vãs. Queremos agradecê-lo, porque cremos que o Senhor ouve, porque cremos que aqueles que o invocam com sinceridade no coração e fé são ouvidos, porque o clamor, a súplica, a oração de quem o invoca de coração não se perde no tempo, no espaço. Nós cremos em ti, cremos que o Senhor, daquilo que não havia, trouxe à existência todas as coisas. Cremos que não há nada impossível, difícil, grande, nada que lhe cause espanto ou admiração, porque o Senhor é Deus, soberano, poderoso, o Deus que preside os dilúvios, o Deus que precisa se inclinar para ver o que passa, o que se passa nos céus e na terra. Sim, Senhor, nós entramos em oração, te agradecemos e pedimos para que o Espírito Santo venha atuar nos corações de acordo com a fé, com a entrega, com a crença que cada um apresenta. Assim como o Espírito do Senhor pairava sobre as águas, venha sobre os que estão aqui de coração, os que estão te invocando com sinceridade e fé, para falar com eles, para lhes dar condições de compreender a tua vontade, para renovar suas forças, para revelar ao coração a tua boa, perfeita, agradável vontade, para ensiná-los a andar contigo, a ter uma vida como do justo, porque o justo viverá pela fé. Estenda as mãos para abençoar, para conduzir, que venha a existência, transformações, crescimento espiritual, regeneração no coração, no espírito dos que não foram, que venha a existência, Senhor, a tua presença para aqueles que já têm buscado no coração, mas com que prevaleça, Senhor, a tua
presença sobre este lugar. Renova-lhes as forças. Abençoe que quem de coração veio te buscar possa te encontrar, para a glória do teu santo nome. Que não haja trevas, mas a luz do teu poder sobre todos. Em nome de Jesus. Se o sol se pôr e a noite chegar, quem me guia? Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir a tua mão, me traz a tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. és Deus. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu e o meu soar e submergir. me submergir a tua Me traz a glória. Me faz andar sobre as águas. Graças a Deus, és Deus a minha salvação. O Deus da minha salvação. És o meu És o meu dono, minha paixão, minha canção, meu louvor. e o meu louvor. Diga graças a Deus, aplausos para o nosso Deus, graças a Deus. Amém. Podem sentar em nome de Jesus. Bom dia a todos, bom dia, graças a Deus. No livro de Gênesis, capítulo 1, abra sua Bíblia, Gênesis, capítulo 1, por favor. Eu queria dar algumas orientações já conhecidas, mas que eu preciso lembrar. Sobre os mares, Quando o momento chegar, quando o momento chegar, a festa manifesta. a fé se manifesta. Quando o limite Quando o limite da força acabar, a fé tem seus aceleros. em seu segredo Não se revela não se revela que ele é bom, mas executar mas ao que lutar todo momento. até o momento da fé chegar. A fé só abre os mares. Fé sobre os mares, quando o momento chegar. A fé se manifesta A fé se manifesta
seus segredos não se revela e tem medo, mas ao que lutar até o momento da fé chegar. Olhe para mim, por favor. A orientação, de um modo geral, quase todos, talvez haja alguma exceção, quase todos vocês conhecem, mas é sempre importante dizer que não adianta, não basta ou não adianta a gente ter conhecimento e não praticar. A vida com Deus nunca, em nenhum aspecto, ela pode ser vivida na base da teoria. Eu conheço, mas eu não pratico, não funciona para nada, nada. A Bíblia diz assim, no princípio, Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma, estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Amém? Olhe para mim, por favor. Então, aqui é o início de tudo. No princípio, criou Deus os céus. Então existem o primeiro, segundo, terceiro céu, os céus. E a terra. Se referindo à terra, então você imagina um lugar que era sem forma, ela não tinha uma forma, e vazia. Além de sem forma e vazia, havia trevas, escuridão, trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, ele pairava, ele ficava sobre as águas. Até ali, nada havia acontecido. Até que Deus falou. Ele falou: haja luz, e veio luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Quer dizer, enquanto Deus não falou, enquanto Deus não usou o poder da sua palavra para dizer haja luz, nada aconteceu, nada foi criado. A terra continuava sem forma e vazia. Por quê? Porque todas as coisas foram criadas pelo poder da palavra. O poder da palavra de Deus é que trouxe à existência todas as coisas. Daquilo que não havia, ele chamou pela palavra à existência todas as coisas. Isso quer dizer que a palavra de Deus, o poder da palavra de Deus, é que foi trazendo à existência todas as coisas. No livro de Hebreus,
capítulo 11. Hebreus 11. Diz assim, versículo Hebreus 11, vamos ler para facilitar primeiro, Hebreus capítulo 1. Hebreus 1, depois a gente lê 11, porque é o mesmo assunto. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, através de Jesus, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, se referindo a Jesus, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou um mais excelente nome do que eles. Eu vou repetir o mais importante aqui que eu quero citar, versículo 3, se referindo a Jesus. Ele, que é o resplendor da glória de Deus, da glória, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Amém? Então, todas as coisas, olhe para mim, por favor, todas as coisas são sustentadas pela palavra do seu poder. O sol, esse sol que a gente consegue ver, ele se mantém lá, na sua função, sustentado pela palavra de Deus, pela palavra do seu poder. A lua está lá na sua função, ela surge na hora que tem que surgir, se põe na hora que tem que se pôr. Tudo isso acontece pela palavra do poder de Deus. As estrelas estão lá sustentadas pela palavra do seu poder. Existe verão, inverno, ceifa, sementeira, pela palavra do seu poder. Todas as coisas são sustentadas pela palavra do seu poder. Então a palavra de Deus, ela tanto chamou, ela trouxe, o poder da palavra trouxe à existência todas as coisas, como também essa palavra, o poder dessa palavra sustenta todas as coisas. Todas as coisas são sustentadas pela palavra do seu poder. Deus, ele utiliza o poder da sua palavra para todas essas coisas. O último versículo, Hebreus 11, para a gente só fortalecer o que está. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado
pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém? É mais um versículo afirmando que pela palavra de Deus o universo foi formado. Tudo foi sendo formado pela sua palavra. Haja divisão entre as águas, dividiu as águas. As coisas foram sendo formadas pela palavra de Deus. Essa palavra é que tem o poder para produzir no nosso coração a fé. A fé é definida como certeza, convicção. É sempre importante lembrar e aprender que a fé é definida como certeza, convicção. Ela não tem nada a ver com emoções. Ela não tem nada a ver com sentimentos. Ela independe do que nós também vemos, do que nós sentimos. É uma coisa à parte das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Essa palavra que formou o universo, essa palavra que sustenta todas as coisas, essa palavra, ela produz fé dentro de nós, dentro daqueles que a recebem. Essa fé não tem nada a ver com sentimentos, não tem nada a ver com emoções. Ela também não depende do que nós vemos. É uma coisa à parte dos nossos sentimentos, das nossas emoções e daquilo que os nossos olhos físicos veem. É fé, certeza. Ela não depende do que a pessoa está sentindo, não depende do que você está vendo para que ela possa operar, existir, funcionar ou não. É fé. Quem tem a fé sobrenatural tem a fé. Então é a certeza de coisas que se espera, a convicção dos fatos que não se veem. Essa fé, ela precisa operar, ela precisa ser liberada, ela precisa funcionar. E ela tem muito a ver, evidentemente, a fé tem muito a ver com a crença no coração e muito a ver com aquilo que nós, evidentemente, falamos. E você já ouviu sobre isso. Então, Jesus, só para você entender, Marcos, capítulo 11, já ouviu sobre isso, né? Para você entender, quem não vive precisa viver, porque isso tem a ver com a fé, tem a ver com a crença na palavra de Deus. Isso não tem a ver com pensamentos positivos, filosofia humana. Isso tem a ver com a fé. É uma das leis espirituais, tem a ver com a fé. Marcos 11, versículo 20, para você entender, já conhece a passagem, só para lembrar. Passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tendes fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser ao monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto pedirdes em oração, crede que recebeste, e assim será convosco. Então, olhe para mim, para você entender. Então Deus, vamos falar, se referindo a Deus
Ele, pela sua palavra, ele criou todas as coisas. Ele chamou à existência todas as coisas. Como? Palavra. Poder da sua palavra. Essa palavra produz fé em nós. Fé no coração. Fé sobrenatural. Jesus ensinou a respeito do poder da fé utilizando a linguagem. Ele passou lá, a figueira não tinha frutos. Jesus então usou a palavra ali para amaldiçoar. Ele usou o poder da palavra, porque ela não tinha frutos, ele amaldiçoou e disse: jamais nasça fruto de ti. Aquela figueira secou porque a palavra foi de maldição. Ela secou e morreu. No outro dia os discípulos passaram e disseram, Pedro disse: olha, a figueira secou. Jesus então deu um ensinamento para eles, que é para nós também. Jesus disse: em verdade vos digo, quer dizer, está dizendo assim, em verdade, de verdade, eu digo para vocês, tendes fé em Deus. Se você tem uma fé em Deus, uma fé, a sua fé está em Deus, se refere à fé em Deus. Se você, tendo a fé em Deus, disser, você falar, mas esse falar não é falando confiando em você, não é falar confiando na sua mente. Se você, em outras palavras, usar o poder da palavra firmada em Deus, em uma fé em Deus, na palavra de Deus, no que Deus já falou, no que Deus prometeu, no que Deus faz. Se você disser ao monte, o monte se refere a situações, impossibilidades. Se você disser, se você tiver uma linguagem, isso no português, claro, se você tiver uma linguagem como um seguidor meu, se você tiver uma linguagem firmada em Deus, na palavra de Deus, no poder da palavra de Deus, se você tiver uma linguagem, você com essa linguagem, se você disser ao monte, ergue-te daqui, lança-te no mar, e você não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Assim será com ele. O que isso tem a ver? A fé tem que estar, e ela é produzida no nosso coração. Mas a nossa palavra, a nossa linguagem, ela é importante para que o poder da fé também seja liberado. Nós não somos deuses. Deus é Deus. Ele, com o poder da palavra dele, ele chamou à existência todas as coisas. O universo foi formado como? Ele falando, haja isso, haja, as coisas foram sendo formadas. E essas coisas são sustentadas pelo poder da sua palavra. Aí nós cremos nele e recebemos uma fé que ela vem por causa da palavra dele. O que produz fé no coração do cristão, da pessoa? Como é que vem a fé sobrenatural? É porque nós ouvimos a palavra de Deus, ela produz fé em nós. Essa fé precisa ser mostrada com atitudes. As nossas obras, elas são importantes para mostrar a nossa fé. Mas essa fé também é liberada por confissão, pelo que nós afirmamos, pelo que nós falamos, baseados em Deus. Então, Jesus, o que ele fez? Ele deu um ensinamento importantíssimo para os seus seguidores. Se você disser, aí ele não está falando aqui de oração agora,
Ele está falando de usar o poder da palavra por uma fé firmada em Deus. Se você disser ao monte, ergue-te daqui e lança-te no mar, e você não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. A palavra de Deus tem todo o poder, mas essa palavra tem que ser colocada, nós temos que agir para que essa palavra funcione. Nós temos que ter uma linguagem que, de fato, libere o poder dessa palavra. Você não vai, a palavra de Deus está aqui escrita. Está escrita. Tem tanta coisa aqui escrita. Mas se você deixar essa palavra simplesmente lá como uma coisa escrita, não vai acontecer nada. Você tem que fazer por onde o poder dessa palavra funcione. A pessoa, de repente, está doente, precisa ser curada. Não adianta o pastor simplesmente pegar a Bíblia e falar assim, eu vou deixar a Bíblia aqui para ver se Deus cura você. Não. Nós temos que usar a nossa fé. Nós temos que falar, nós temos que orar, mas não é só orar, nós temos que, através da nossa linguagem, impor as mãos sobre o doente e chamar à existência uma coisa que já está prometida aqui. A cura está prometida também. Mas nós temos que fazer com que isso funcione. Então, o que acontece com muitos cristãos? Muitos cristãos, por um lado, você já ouviu, eles dizem, eu tenho uma fé, mas a linguagem deles não condiz com a fé, não condiz com as promessas de Deus, com a palavra de Deus. Muitos cristãos, eles querem que Deus, por exemplo, restaure a saúde deles. Eles querem ser curados, às vezes eles têm uma doença que o remédio não cura mais, a medicina não cura mais. Eles precisam ser curados por Deus agora. O remédio não vai produzir mais. O tratamento não vai produzir mais. A pessoa diz, eu quero ser curado. Como é que vai ser curado se a linguagem da pessoa é uma linguagem voltada para a doença? Se a pessoa vive a confessar a doença, confessar a doença, confessar a doença. Cristãos que precisam ser abençoados na vida material, na vida financeira. A linguagem deles é uma linguagem que tem a ver com miséria, que tem a ver com escassez, que tem a ver com pobreza. O que eles vivem a confessar não tem nada a ver com a bênção, não tem nada a ver com uma vida suprida. Então, muitos deles já derrubam as suas vidas porque a linguagem deles, ela não condiz com a palavra de Deus, ela não condiz com as promessas de Deus. E existem outros que eles pensam que a linguagem deles não tem importância na vida, e tem importância. Porque o poder dessa palavra é liberado também através da nossa confissão. Nós não somos deuses, Deus é Deus. Ele, com o poder dessa palavra, ele formou todas as coisas. Agora eu creio em Deus. Essa palavra me trouxe fé. Essa fé tem que estar no meu coração e também na minha boca. Essa fé tem que ser mostrada por atitudes, mas essa fé também tem que ser liberada e exercitada através daquilo que eu falo. Se eu quero ter saúde, e eu creio que a saúde é uma bênção de Deus, então eu tenho que confessar que o meu corpo receba saúde, que haja saúde, que
que a cada dia eu tenha saúde. Ninguém vai alcançar saúde confessando doença, confessando doença, confessando doença. Ninguém vai alcançar vitórias confessando derrotas e derrotas e derrotas. Então, o que Jesus quis dizer? Vocês têm uma fé em Deus, vocês também precisam falar. Tendes fé em Deus, porque se vocês disserem ao monte, o monte é símbolo de impossibilidade, de situações. Se vocês disserem ao monte, mas dizer ao monte como? Confiando em mim? Confiando numa filosofia? Confiando no pensamento humano? Não. Se vocês, tendo a fé em Deus, disserem ao monte, ergue-te daqui e lança-te no mar, e vocês não duvidarem no coração, mas crê que se fará o que diz, porque o que você disse crendo em Deus, você disse crendo na palavra de Deus, você disse confiando no poder da palavra de Deus. Se você disser ao monte, ergue-te daqui e lança-te no mar, e você não duvidar no coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Então, é muito importante que se viva uma vida de oração. A oração, a gente fala com Deus. Ele está falando com Deus. O que é orar? Orar é falar com Deus. É muito importante que se tenha uma vida de oração. Mas é muito importante lembrar, essa fé que existe dentro de mim, ela também é liberada através daquilo que nós confessamos, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com as promessas de Deus. Então, por um lado, tem cristãos que você já ouviu falar sobre isso. Eles oram, recebem orações. A linguagem deles é uma linguagem que amaldiçoa, é uma linguagem que derruba, é uma linguagem que traz fracasso, é uma linguagem que traz derrotas, porque eles oram, às vezes oram muito. Deus abençoa aqui, abençoa lá, abençoa aqui. Mas quando eles abrem a boca, a linguagem deles é para derrubar. Porque na palavra, na linguagem, há o poder de vida e de morte, diz a Bíblia. Jesus é Deus. Naquele dia, ele usou o poder da sua palavra para amaldiçoar a figueira. Ele não usou para abençoar a figueira. Ele disse que jamais nasça fruto de ti. E essa figueira secou. Esse mesmo Senhor que curou doentes, libertou pessoas, realizou milagres, realiza milagres, esse mesmo Senhor que disse para os leprosos, vá, como quem diz, vocês já estão curados, é o mesmo Senhor que disse, jamais nasça fruto de ti, jamais nasça fruto de ti. E aquela figueira secou. Então, com a sua palavra, você pode abençoar a sua vida, circunstâncias e pessoas. Com a sua palavra, você pode prejudicar, amaldiçoar situações, pessoas, a sua vida, circunstâncias. Então, tem cristãos que eles dizem assim, eu quero que Deus me cure. Eles dizem, pastor, eu quero ser curado, eu preciso ser curado. Eu tenho um problema de saúde, eu preciso ser curado. Mas tudo bem, mas e a linguagem deles? A linguagem deles é totalmente voltada para a doença. A linguagem deles é uma linguagem totalmente voltada para a doença. Não, porque minha doença. Então não há como alguém receber saúde quando vive a confessar doenças.
Há cristãos que eles vivem querendo, eles querem ser abençoados, precisam ser abençoados financeiramente, profissionalmente, na vida material, mas o que eles fazem? Eles vivem a confessar fracassos, vivem a confessar miséria, vivem a confessar impossibilidades na vida deles. Então, a linguagem deles não os abençoa. A linguagem deles não libera fé, não libera o poder da fé para que Deus venha abençoá-los. A linguagem deles, pelo contrário, chama à existência mais miséria, mais dificuldades, mais fracasso, mais doença, mais não são cristãos. E às vezes eles ficam a se perguntar, mas eu oro tanto, ora, você pede a Deus uma coisa, mas aquilo que confessa depois é o contrário de tudo isso. Então não é isso que nós temos que viver. Um exemplo, a pessoa diz, eu estou com um problema de saúde, eu preciso que a minha saúde seja restaurada. Deus pode usar os médicos, tratamentos, meios dele, pode. E tem casos que os recursos não funcionam. Eu estou precisando que Deus me cure. Eu estou precisando que Deus faça, porque o natural não vai resolver mais, não resolve. Então, esta pessoa, pela fé em Deus, pela fé que tem na palavra de Deus, não é uma fé nela, na cabeça dela, nos pensamentos dela. Por causa de uma fé em Deus, é fundamental que essa pessoa tenha uma linguagem que libere o poder da fé para abençoá-la. Que haja, em nome de Jesus, saúde. O meu corpo receba saúde. Que a cada dia eu tenha saúde. Que haja uma restauração desse órgão aqui que não está funcionando ou que foi prejudicado. A sua linguagem firmada numa fé em Deus, ela pode lhe abençoar mais do que você possa imaginar. Mas muitos cristãos, eles desconsideram isso, porque eles pensam que é só orar e depois que orar, agora eu posso abrir a boca e falar o que quiser. E de qualquer forma Deus vai me abençoar. E não tem, o problema de muita gente tem esse problema. Porque ora para ser curado. Mas depois o que eles confessam é sobre a doença. Eles confessam a doença. Eles confessam sobre a doença. Não, porque eu estou doente. Como é que você está? Essa doença minha, essa doença aqui, essa doença minha. Quer dizer, você está orando para Deus curar. Mas depois a confissão é uma confissão para não abençoar. Está compreendendo, sim ou não? Então não está batendo. Então nós temos que entender que, como cristãos, a linguagem que nós temos que ter, ela tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Porque Ele, com o poder da sua palavra, criou todas as coisas. Essa mesma palavra que criou todas as coisas é a palavra que produz em nós uma fé. Essa fé tem que ser mostrada com obras? Tem, atitudes, sim. Mas nós temos que lembrar que essa fé também, ela tem que ser vivida em relação ao que nós falamos, a linguagem que temos, ao que confessamos, ao que falamos, porque ela tem a ver com isso. Então, quando Jesus ensinou sobre isso, Jesus não estava brincando, ele estava dando um ensinamento para os seus discípulos, para todos nós, não só para aqueles que estavam lá diante dele, para todos nós, para mostrar para a gente, vocês têm uma fé em Deus, mas vocês têm que usar a palavra, a linguagem de fé
firmada nesse Deus, no poder desse Deus. Quando ele fala, tendes fé em Deus, ele está falando, sua convicção tem que estar em Deus. E se você disser ao monte, ergue-te, e você não duvidar no seu coração, você não duvidar, não pode duvidar no seu coração, mas você crê que se fará o que diz, assim será com ele. Então, duas coisas importantes. Uma é lembrar sobre isso. Outra é verificar o que você fala. Qual é a linguagem sua? Que tipo de linguagem você tem? Você tem uma linguagem que condiz com a palavra de Deus, que condiz com a fé, que libera o poder da fé para te abençoar? Ou você tem uma linguagem contrária a tudo isso? Pastor, eu queria que quero tanto que Deus me cure desse problema que eu tenho. Mas vive a confessar a doença o tempo todo. Eu queria que Deus abrisse as portas para mim, me abençoasse na minha vida profissional, financeira, mas vive a confessar miséria, vive a confessar fracassos, vive a confessar o que não deveria. Então, essas pessoas perdem muito, porque o que elas confessam não condiz com a palavra de Deus. Então, peraí, eu tenho que orar? Tenho que orar. Mas eu tenho que lembrar que a minha linguagem, como um seguidor de Jesus, ela tem que estar de acordo com a palavra de Deus. E ela tem que servir para abençoar. Ela tem que servir para liberar também o poder da fé para abençoar a minha vida. Então, espera aí, eu estou precisando ser curado, estou precisando que a minha saúde seja restaurada. Então, pare de confessar a doença. Eu sou e pertenço, eu sou e pertenço, eu sou e pertenço, eu sou e pertenço. Ó Jesus, abençoa a minha saúde, abençoa para que eu venha me livrar dessa hipertensão. Essa é a oração da pessoa. Mas daqui a alguns minutos, não, mas eu sou e pertenço, eu sou e pertenço, eu sou e pertenço, eu sou e pertenço. Como é que funciona isso? Eu peço a Deus uma coisa, depois a minha linguagem, ela desmonta tudo. A minha linguagem, ela não traz, ela não chama a existência a saúde. A minha linguagem serve para confirmar o problema na minha vida. Sou e pertenço, sou e pertenço, sou e pertenço, sou e pertenço. Como? Então, às vezes, as pessoas cristãs ouvem isso, e alguns desequilibrados, né? E alguns que não creem, de fato, no poder da fé, eles às vezes dizem assim, isso tem a ver com pensamento positivo. Não tem nada a ver com pensamento positivo. Isso tem a ver com se firmar na própria mente. Não tem nada a ver com isso. Isso tem a ver com a fé, isso tem a ver com as leis espirituais, isso tem a ver com a fé. Jesus, o que estava dizendo era isso. Jesus, ele amaldiçoou a figueira, e depois que ela secou, ele vem e ensina que essa palavra, o que disser, o que falar, o que você fala, tendo a fé em Deus, pode transformar muitas coisas. Diga ao monte, erga-te daqui, lança-te no mar. Então, às vezes, os cristãos, eles ouvem sobre isso, mas eles, às vezes, esquecem disso. A pessoa, às vezes, vive num vício, inclusive, de confessar
aquilo que não abençoa. Então você, por exemplo, está aqui, que está querendo que Deus restaure a sua saúde, né? Veja se você, enquanto ficou confessando, sou hipertenso, se você assumiu isso no coração, quanto mais você fala, mais você crê naquilo. E quanto mais você crê naquilo, mais você fala. É um ciclo. Quanto mais eu falo, quanto mais eu confesso, mais eu creio. Quanto mais eu creio, mais eu confesso, e vai. Então, foi curado do problema de pressão, enquanto ficou, sou hipertenso. Então, você fala e você crê, você fala e você crê, você crê e você fala, e vive nisso. Vai ser curado desse problema assim? Assim não vai. Na hora que tiver uma outra linguagem que tem a ver com a fé, minha saúde, em nome de Jesus, está restaurada. Minha saúde está restaurada. Minha saúde, sem olhar as circunstâncias, em nome de Jesus, a minha pressão está sendo abençoada. A minha pressão arterial, pelo poder de Deus, está se tornando normalizada a cada dia. Então você, por quê? Porque o que se fala tem a ver com o que se crê. E o que se crê tem a ver com o que se fala. Minha vida nunca vai, minha vida nunca vai, minha vida nunca vai, minha vida nunca vai. Então fala e crê, fala e crê, fala e crê. Depois, na hora da oração, ó Deus, abre as portas. Sim, está pedindo para Deus abrir as portas, mas está crendo nisso? É isso que se confessa? É essa linguagem que se tem? As portas estão sendo abertas para mim em nome de Jesus. Deus está abrindo as portas para mim. Essa é a confissão? Às vezes não. Quantos cristãos vivem dizendo isso? Minha vida nunca vai para frente, minha vida nunca vai para frente. Então, quanto mais fala, mais crê, quanto mais crê, mais fala, e vive nessa roda. Então, a bênção de Deus, que poderia vir para abrir as portas, ela não vem. Porque do modo que a pessoa confessa e vive confessando, é o modo pelo qual ela crê. E o modo pelo qual ela crê é o modo que ela confessa. Minha vida nunca vai, minha vida nunca vai. Minha vida nunca vai. E chega uma hora que a pessoa às vezes está tão viciada em confessar, em ter uma linguagem de derrota negativa, e chega uma hora que a pessoa às vezes começa até a sentir orgulho de dizer isso. Tem gente que pode parecer brincadeira, mas tem gente que fala assim já com orgulho, eu sou hipertenso. Daqui a pouco, se bobear, vai dizer assim, eu sou hipertenso. É exatamente isso. Parece que é uma honra ser hipertenso. Parece que agora eu sou hipertenso. Minha vida nunca vai para frente, nunca vai, ainda conta para os outros. Esses são cristãos que, pela fé que vivem e pela linguagem que têm, eles mesmos impedem que o poder da fé os abençoe. Se quer que a vida vá para frente, em nome de Jesus, Deus já está me abençoando. Ainda que hoje pareça tudo escuro, tudo adverso diante dos olhos, Deus está me abençoando. As portas estão sendo abertas para mim. Deus está me abençoando. Meus caminhos, em nome de Jesus, estão sendo abençoados. É a linguagem de fé, firmada em Deus. Quanto mais eu creio, mais eu confesso.
Quanto mais eu confesso, mais eu creio, é assim que funciona. Graças a Deus, as portas estão sendo abertas para mim. Deus está me abençoando. É a linguagem firmada na palavra de Deus. É a linguagem firmada em Deus. A confissão no coração e a linguagem que abençoa. Muitos colocam isso de lado. No momento de falar com Deus, eles dizem: Senhor, abre as portas para mim. É um desejo que tem. Ah, Senhor, restaura a minha saúde. Acabou a oração. A linguagem deles não tem nada a ver com aquilo que eles estão pedindo. Ah, mas você sabe que eu sou hipertenso? Assumiu aquilo. Assumiu aquilo. Quanto mais crê, mais confessa. Quanto mais confessa, mais crê. E o negócio vai assim. Ou eu quero abençoar a minha vida. Preciso obedecer a palavra de Deus? Claro, precisa obedecer. Preciso viver a palavra de Deus. Mas eu preciso mudar. Eu preciso mudar, eu preciso disciplinar o meu modo de crer e disciplinar a minha linguagem. Porque a minha linguagem, o que a gente fala, tem um poder para abençoar ou destruir. Então, a partir de agora, eu vou viver o que Jesus ensinou. Eu vou viver o que a Bíblia ensina. A Bíblia não diz que nós temos que ter uma linguagem de derrota. A Bíblia não diz que nós temos que ter uma linguagem de derrota. A Bíblia diz: tudo posso naquele que me... A Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou o quê? Ah, então. A Bíblia não diz que o fraco, diga ao fraco, eu sou fraquíssimo. Não. Diga ao fraco, eu sou forte. Tudo isso confiando em quem? Em Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Então eu não posso. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, nós vamos orar. Você tem que lembrar assim: primeiro, Deus. Há um poder na palavra dele. Com o poder da palavra, essa palavra poderosa é que ele criou todo o universo, todas as coisas. O que sustenta todas as coisas? O poder da sua palavra, certo? O poder da sua palavra. Não tem um anjo lá segurando o sol, para ele não cair do lugar onde está. Não tem. É o poder da palavra. As estrelas estão lá no lugar delas, firmadas em quê? Poder da palavra de Deus. Essa mesma palavra, ela traz fé para nós. Essa fé tem que estar no coração e na boca, não só em relação à salvação. Não só em relação à salvação. Essa palavra, ela precisa, a minha linguagem precisa estar firmada no que Deus falou, no que Deus prometeu. Ninguém está inventando nada. Ninguém está inventando nada. Eu vou procurar ter uma linguagem que esteja de acordo com a palavra de Deus, com o que Deus falou, com o que Deus prometeu. E essa palavra, essa linguagem de fé, firmado em Deus e na sua palavra, ela libera também o poder da fé para produzir as coisas. É só você pensar. Se você disser ao monte, você falar ao monte. Eu vou falar como? Confiando em mim, no meu vizinho? Não. Primeiro ele falou: tendes fé em Deus. Sua fé está em Deus.
Agora, tendo a fé em Deus, se você disser, se você usar o poder da palavra, e você disser ao monte, sai daqui, ergue-te daqui, lança-te no mar. Quer dizer, você pode falar até por uma situação considerada impossível, uma impossibilidade grande. Se você disser, sai daqui e lança-te no mar, e você, crendo em Deus, não duvidar no seu coração, não vou duvidar no meu coração, mas você crê que se fará o que diz, assim será com ele. A pessoa vem e busca Deus, é sincera, procura ser fiel a Deus, agradar a Deus, em nome de Jesus, além de orar, as portas estão sendo abertas para mim, Deus está me abençoando, as portas estão sendo abertas para mim. Essa confissão de fé, linguagem de fé, firmada em Deus, no seu poder, ela também libera a fé. Ela libera esse poder da fé para que a pessoa seja abençoada. Não importa as circunstâncias, porque Deus não depende delas. Daquilo que não havia, Ele chamou a existência todas as coisas. Chamou a existência. Há cristãos que dizem, eu acho que eu nunca vou ser feliz. Nunca vou ser feliz na minha vida. Nunca vou ter uma vida feliz. Quanto mais eles falam, mais eles creem. Quanto mais eles creem, mais eles falam. Fica nesse ping-pong. Coração e boca. Está entendendo, sim ou não? É coração e boca. Fala e crê. Fala e crê. Crê e fala. Fica no ping-pong, só afastando aquilo que poderia abençoar e trazer felicidade para eles. Minha vida nunca vai para frente. Não. Impossível que você veja essas pessoas alcançando aquilo que deveria alcançar. Eu só queria ler aqui alguns versículos, por favor. Romanos 10. Isso não se aplica somente para a salvação. Romanos 10, 8. Aqui está falando especialmente em relação à salvação, mas não é só isso que a gente aprende. A gente aprende sobre a fé. Romanos, versículo 8. Porém que se diz, a palavra está perto de ti. Que palavra? Essa palavra que produz fé, que produz tanta coisa. A palavra está perto de ti, na tua boca. Isto é, a palavra de fé que pregamos. O apóstolo está se referindo à palavra de fé. Essa palavra que vem de Deus. A palavra de fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Amém? Então está se referindo à salvação, mas não é só para isso. Quer dizer, com a boca é preciso confessar Jesus e com o coração crer, porque há uma conexão, você já ouviu falar sobre isso, há uma conexão entre o que nós cremos e o que nós confessamos. Isso não se aplica apenas à salvação. Então,
enquanto você, por exemplo, a pessoa que diz: minha vida nunca vai para frente, minha vida nunca vai para frente. Enquanto você confessar que a sua vida nunca vai para frente, eu tenho certeza que a sua vida não vai para frente. Eu tenho certeza absoluta. Por mais que o pastor queira lhe abençoar, por mais que o pastor ore, mas essa linguagem aí não condiz. Enquanto você viver confessando: porque eu sou hipertenso, o seu problema de hipertensão vai continuar. Vai continuar. Na hora que você começar por fé a abençoar a sua saúde, ela será abençoada. Eu tenho saúde em nome de Jesus. Eu recebo saúde. O poder de Deus me traz saúde. Eu estou sendo abençoado na minha saúde. Quanto você confessar aquilo que é contrário ao que você deseja no coração, que não está de acordo com a palavra de Deus, não vai abençoar a sua vida. Então eu quero fazer a oração. Você precisa lembrar disso. Assim como Deus usou o poder da palavra para trazer tudo, e essa palavra nos traz fé, nós também temos que fazer o que Jesus disse. Eu vou usar essa linguagem, o poder da palavra firmado em Deus, para abençoar a minha vida. Isso é fundamental. Amém? Você vai encontrar cristãos que eu acho que isso não tem nada a ver, isso é negócio da mente, isso é não sei o quê, isso é confiar em si mesmo. Não estamos falando disso. Estamos falando em ter uma linguagem que condiz com a fé em Deus. Amém? Condiz com a fé em Deus. Vai ficar lá, a pessoa fica: essa casa é uma miséria, essa vida é uma miséria, essa vida é uma miséria. Pode estar orando todo dia. O que vai ter miséria. Porque a palavra abençoa ou destrói. Ela tem o poder para abençoar ou destruir. Amém? Então nós vamos falar com Deus. Preste atenção, se você diz: eu tenho a minha fé no coração, e eu tenho tido esse cuidado de ter uma linguagem que abençoa. Uma linguagem que abençoa. Então você deve prosseguir nessa direção. Eu tenho fé, mas a minha linguagem não tem nada a ver com essa fé que eu digo ter, porque eu vivo abrindo a boca e só confesso o que não abençoa. Você tem que consertar a sua linguagem e entender que ela tem que estar de acordo com a palavra de Deus, e ela é muito importante para abençoar. Amém? Amém? Fique de pé, vamos falar com Deus. Feche os olhos, por favor. Vamos falar com Deus. Feche os seus olhos. Quando a força te faltar e a coragem te deixar, e as lágrimas banharem no teu rosto, sentir a sensação de uma eterna solidão, esperando o futuro que passou. Exatamente assim, quando tudo está no fim, quando já sofremos tanto no deserto. Se tua força não puder
te fazer ficar de pé. Esse é o momento do poder da fé. Fé sobre os mares quando o momento chegar. Manifesta quando o limite da força acalma. A fé tem seus segredos, não se revela que tem medo, mas ao que luta até o momento da fé chegar. Feche os olhos, por favor. Faça a sua oração, Deus. Faça a sua oração com sabedoria. Lembre-se que nós falamos tem muito a ver com o que cremos, o modo de crer. O Espírito Santo está chamando a atenção para o que a palavra dele nos ensina. Não basta ter conhecimento bíblico. É preciso crer no coração. Mas, como está escrito, na língua está o poder da vida e da morte. Jesus ensinou mais do que orarmos, mas ensinou aos seus discípulos que tendo uma fé em Deus, o que falamos, crendo em Deus, libera esse poder da fé, a ponto de dizer: tendes fé em Deus, porque se eu vos afirmo de verdade, e se disserdes ao monte, ergue-te daqui, lança-te no mar. Não duvidar no coração, mas crer e se fará o que diz. Assim será com ele. Muitos cristãos oram, mas depois, com a linguagem contrária às promessas de Deus, contrária à palavra de Deus, tiram e impedem que as bênçãos de Deus os alcancem. Espírito Santo, todos aqui certamente já ouviram sobre isso, mas existem aqueles que olham as circunstâncias e confessam o que não abençoa, e
E quanto mais confessam, creem, quanto mais creem, confessam. Ilumina, Senhor, o teu povo. Ilumina o teu povo. Para que o teu povo entenda que há um poder na fé. E esse poder também é liberado pela nossa confissão de fé, por nossa linguagem de fé. Abençoe o teu povo. Ilumina o teu povo. Mostra o seu poder e a sua força. E abençoe. Faça a sua oração, Deus. Fale com Deus. Peça a Ele para lhe ajudar, a fim de que você não só compreenda, mas você viva, coloque em prática o que nós ouvimos. É preciso confessar com a boca e crer no coração, não só a respeito de Jesus sendo Senhor, Salvador, ressuscitado dentro de nós. Quem quer que o poder da fé em Deus lhe traga saúde, precisa confessar a respeito disso, chamar isso à existência. Quem quer ver seus caminhos sendo abençoados, precisa evidentemente obedecer a Deus, mas precisa ter a fé e uma linguagem que abençoe seus caminhos. Oh, meu Deus, abençoe o teu povo que está aqui. Ensine-os a viver a fé. Ensine-os a ter uma linguagem de fé. Ensine-os a respeito do grande poder que existe na tua palavra. Palavra esta que produz a fé em nós. E esta fé também é liberada quando, crendo em Ti, falamos. Usamos o poder da palavra, firmados em Ti, firmados naquilo que o Senhor já disse, já prometeu, já determinou. Abençoe o Teu povo para que o Teu nome seja glorificado. Agradeça a Deus, glorifique a Deus, engrandeça a Deus. Exaltado seja Deus, glorificado seja Deus. Nós te adoramos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, meu Deus. O Espírito Santo fortaleça, renove, abençoe este povo. Sim, Tu és o nosso Deus. Tu criaste todas as coisas, chamaste à existência todas as coisas daquilo que não havia. Abençoe o Teu povo, fortaleça o Teu povo, renova o Teu povo, dê ao Teu povo ânimo espiritual, dê ao Teu povo consciência espiritual,
Dê ao teu povo, Senhor, a tua presença, a tua força, a tua graça, o teu poder. Nós te glorificamos de todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento. Aleluia. Agradeça a Deus, adore a Deus, engrandeça a esse Deus que deseja nos fazer o bem, que nos trouxe a sua presença, que deseja ser glorificado através da nossa vida, que nos amou de tal maneira que deu o seu único Filho. Oh, seja glorificado, seja exaltado. Nós te glorificamos de todo o nosso coração. A ti adoração E derramar meu ser. é o que meu coração É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar, Te imaginar é me inspirar para te dizer, estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. leva-me além, Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. leva-me além, Leva-me além, leva-me além, leva-me além, que minha vida flua mais, que minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. diga graças a Deus, aplausos para o nosso Deus. Amém. Podem sentar.